Antes de darmos início ao nosso episódio do dia, eu quero te fazer um convite muito especial. Dia 3 de maio, uma sexta-feira, nós teremos nosso segundo evento do Café com Joia, que é aqui no nosso centro de treinamento no Office. São 3 horas que a gente recebe vocês com um welcome coffee muito especial. A gente tem um presentinho, mas vocês precisam vir até aqui para poder receber esse presentinho. E a gente trabalha conteúdos focado para o seu desempenho pessoal e principalmente para o seu desempenho profissional. Esse é o principal foco. São 3 horas incríveis que você vai sair daqui completamente transformado. E para você garantir sua vaga, são vagas bem limitadas. Várias pessoas ficaram de fora do último. Aqui na nossa descrição, aqui embaixo, tanto no YouTube quanto no Spotify, vocês vão acessar um link. Esse link te leva diretamente para o WhatsApp da Ana, que é a nossa vendedora, e ela vai poder te acolher com muito carinho, com muita atenção, para garantir sua vaga aqui no dia 3 de maio. Agora vamos para o nosso episódio e depois lembra de clicar no link. Esse episódio de hoje sou eu me despindo para vocês, compartilhando algo muito particular. Eu acredito que eu falei com pouquíssimas que eu consigo contar no dedo de uma mão em relação a isso. Eu confesso que eu estou procrastinando falar em relação a isso, porque toda vez que eu falo, eu me emociono muito. Até ontem eu encontrei o Thiago Brunet e ele veio me dar parabéns. Aí ele até desistiu de falar comigo, porque eu não parava de chorar. Aí ele levantou e não, tá, olha, sua vida vai mudar muito. Aí eu não parava de chorar, ele levantou e saiu andando. Porque ele falou, não vou ficar com a menina aqui chorando que nem a doida, né? A gente num evento. Mas eu quero contar pra vocês sobre algo que aconteceu na minha vida de uma forma não planejada. E que eu fui muito tocada, eu fiquei muito emocionada. E talvez pra muitas pessoas vocês vão amar ouvir isso de mim. Pra outras pessoas vocês vão falar, ih, lá vem ela. Porque talvez talvez não, com certeza eu já fui essa pessoa. Mas eu quero compartilhar um pouco de como eu me sinto. E talvez isso possa, sabe, fazer diferença na vida de pessoas que se sentem da mesma forma. Quando eu viajei para o Canadá, eu convidei a Gabi Dermínio e o marido e a filha Bebel para irem com a gente. Eles estão morando no Canadá, se eu não me engano, há 8 meses. Era uma viagem que ficaria do lado para eles. E a Gabi, na hora, ela falou assim, amiga, vamos, vai dar tudo certo. E assim, sabe quando tudo flui, quando tudo dá certo? E pra vocês terem ideia, eu e a Gabi, nós somos amigas desde 2012, desde 2013, nós somos amigas há muito tempo. E a gente tem uma energia bastante parecida no sentido de trabalho, de execução. A gente sempre foi muito executora, a gente sempre gostou muito de trabalhar. A Gabi era um fenômeno, ainda é, na questão de venda direta, né, no mercado onde a gente se conheceu. Sabe assim, e ela pegava carro e ela rodava. Na época a gente não existia Zoom. Ela rodava e viajava e pegava carro e fazia reunião pra tudo quanto é lado. E a gente se conectava muito por isso. Pra quem era da época, lembra? Fabi e Gabi. E aí a Gabi tomou a decisão de partir pra uma outra empresa pra fazer um outro tipo de negócio. E aquele momento foi um baque tão forte pra mim. Eu me senti tão traída, que eu fiquei com uma raiva, com um ódio dela, que eu falo assim, eu sonhava com ela, que a gente brigava. Eu fiquei muito, muito triste, e a gente parou de se falar por um ano, 2 anos, e isso foi por conta de imaturidade minha. Eu não conseguia entender que eram escolhas pessoais dela, o que importava era ela estar feliz, e que poderia existir amizade independente de escolher caminhos profissionais diferentes. Então eu era uma menina de 25 anos de idade que perdeu a melhor amiga. E eu não tinha maturidade de conseguir lidar com aquilo de uma forma saudável. Eu não tinha vivido aquilo. Então a gente teve uma reaproximação e eu pedi muito perdão pra ela e a gente voltou a se conectar. Só que logo ela foi viajar, logo depois ela foi viajar, enfim, ela foi agora. Mas a gente sempre ali conectada, indo em festa, ou jantava junto, aniversário das crianças. E aí essa viagem foi muito legal, porque a gente teve tempo de, sabe assim, sentar com calma. Foram 7 dias que a gente sentou, que a gente pôde conversar. Ela falava como ela estava se sentindo, eu falava como eu estava me sentindo. E tem muita congruência com todos os assuntos que a gente vem conversando, que é sobre energia feminina. Sobre esse saber descansar no feminino. A Gabi mudou pro Canadá, e lá não tem ajuda. Ela não era uma pessoa que gostava de ficar em casa. Ela não era uma pessoa que gostava de fazer comida, de brincar. E tudo isso ela conta no Instagram dela, vocês podem acompanhar, @GabiDermini, ela fala isso abertamente. E desde que ela mudou, eu venho acompanhando o processo dela.
E aí ela se realizando agora, cozinhando, ela fazendo comidinha pra Bebel, a Bebel comendo tudo. Ela me manda áudio do Leandro, mandando mensagem pra ela: meu amor, você é uma mulher muito sábia, você cuida de mim, você cuida da casa, você é a coisa mais incrível. E ela se realizando nessa posição. E a gente estava falando justamente isso na viagem, né? De como isso, sei lá, 10 anos atrás era impensável, porque a única coisa que a gente pensava era em produzir, em fazer dinheiro, sabe? Em ser visto, em ser lembrado, e a gente tá lá no topo, nananana. Não tinha espaço para essa energia feminina. E aí eu falei para ela que eu sinto falta, né? Eu venho num processo de descansar, e que eu gostaria de aprender a descansar, e eu não me senti culpada com isso, até Dona Elaine está aqui do meu lado. A gente estava no nosso momento meninas, né, fazendo cabelo, e ela estava falando exatamente disso. Inclusive, convidei esta senhora para vir gravar podcast comigo. Ela já falou que vem. Então, Fábio, próxima gravação a gente faz um setup para 2 aqui, para eu poder gravar com essa mulher maravilhosa que eu amo com toda a minha vida. E a gente tá falando exatamente sobre isso, né? Sobre como a gente pode aprender a descansar sem a gente se sentir culpado. Existir prazer, um descanso, sem a gente estar com aquela mentalidade: eu preciso produzir, eu preciso ser efetivo, eu tenho que... né? É um assunto que a gente já vem conversando bastante aqui. E foi uma conversa que a gente teve bastante. E aí a gente conversou muito, muito, muito. E aí no final da viagem, ela me entregou 2 presentes. Ela me entregou um livro chamado Café com Deus, Pai, que eu sei que é um podcast mais escutado, é um dos livros mais vendidos. E ela me deu uma Bíblia muito linda, que ela falou assim: amiga, começa a ler essa Bíblia porque ela é mais moderna. Então, a Bíblia mais antiga tem palavras que a gente talvez não consiga compreender. Então, essa aqui vão ter palavras que ficam mais fáceis à compreensão. E na dedicatória ela escreveu: amiga, em Jesus você pode descansar. Eu vou ter que chorar hoje, gente, mas tá tudo certo. Aí, tudo bem. E aí eu voltei cada vez mais com essa ideia de... Já era uma coisa que eu já vinha trabalhando, de conseguir ficar mais tempo em casa. E eu consegui ficar feliz nessa minha essência. Enfim, vocês vêm acompanhando. E aí ela me falou assim: amiga, você é a mulher sábia da Bíblia. E a hora que você vê, você vai ficar apaixonada. E aí eu pedi para ela me dar uma aula sobre o que é essa mulher sábia da Bíblia, porque eu venho compartilhando muito com vocês isso. Então, eu aprendi sobre energia, eu aprendi sobre os papéis na questão de polaridade, eu aprendi na constelação. Eu falei: cara, mas existe um manual que foi escrito há mais de 2.000 anos atrás que fala disso. Tipo, é um conceito milenar. Eu também quero aprender através desse conceito. E aí eu pedi para ela me falar, se ela pudesse me contar, se ela pudesse me ensinar. E aí ela preparou um estudo, ela foi muito bonitinha. Ela preparou um estudo, gente, desse tamanho assim, de provérbios. Provérbios 31, talvez. Se eu estiver falando besteira, vocês relevem, porque, né, ainda estou no meu processo de aprendizado. E a gente ficou 2h30 conversando. E ela falou assim: amiga, você vai ver que você já é essa pessoa. Tudo que eu olhei pra você do que a mulher sabe, a mulher de provérbios, você vai ver que você já é essa mulher. E que não é esforço nenhum para você aceitar esse papel, né? O momento que você aceita esse descansar através de Jesus, você aprender a descansar, você vai ver que não existe dificuldade nenhuma. Porque você, sua família, o teu marido, vocês já são tudo isso. Vocês já seguem muitas coisas sem vocês terem, talvez, um nível de consciência mais apurado em relação a isso. E aí... ela falou assim pra mim: quando você não aceita Jesus, você tá em cima do muro. Você pode amar, você pode adorar, você pode respeitar, você pode até orar. Mas o que é aceitar Jesus? É você entender que Ele é o único Salvador. E ela fala assim: eu vejo que você tá sempre procurando muita coisa. Só que existe um lugar onde você encontra tudo. E toda vez que você tá em cima do muro, você tá do outro lado. E a gente não quer que o outro lado ganhe. E aquilo me deu um estalo. Eu tava aqui no escritório. Tava ouvindo no meu aparelhinho auditivo todo, tudo. E o Caio sentado do outro lado.
entendendo nada do que tava acontecendo, do nada. Aí ela me perguntou assim, amiga, você tá pronta pra aceitar Jesus? A gente ficou 2 horas e meia falando. Eu falei, tô, amiga. E ela me fez repetir umas coisas. Aí o Caio do outro lado, entendendo nada, porque ele não ouviu o que ela tava falando. Aí ele só viu abaixando e chorando, que era doida. E repetindo. Eu não sei repetir pra vocês. Eu tava tão emocionada que eu não tava nem ouvindo direito o que ela tava falando. Às vezes ela falava, eu... Fala de novo. E... eu não sei explicar pra vocês o que eu senti. Talvez eu ainda não consiga. E naquele momento, eu fui pra minha casa. Eu pedi tanto perdão. Pela minha arrogância. Pela minha prepotência. De por tanto tempo achar que eu poderia sempre ser mais forte sozinha. Que eu não poderia ceder. Por que eu deveria ceder? Pra mim, eu falava pro Caio assim, Jesus e eu, tamo junto. É parça. É lado a lado. Ele olhava pra minha cara e dava risada. Isso foi muito legal, porque ele sempre respeitou, assim, esse meu espaço. Ele foi me dando espaço pra eu crescer em relação a isso. E naquele momento eu pedi muito perdão, no sentido de como que eu poderia... Eu, quem sou eu na fila do pão? Misericórdia, Fabiana do céu. De me sentir nessa posição, de lado a lado, tamo junto. Tá, eu tô... Assim, eu não tinha noção de como eu me sentia, de como que isso era um ego muito fora do lugar. E a Gabi, ela fala assim, ela faz um patrocínio responsável incrível. Ela falou ela me antecipou como que eu ia me sentir, as dificuldades que eu ia passar, os questionamentos que eu teria, onde eu deveria ir, quem eu deveria procurar, qual que é o caminho que eu deveria seguir. Procura alguém, um lugar que você possa ir, que fale sobre a palavra. Não busca só um speech motivacional, aprenda a se conectar com a palavra. Ela me deu, acho que 7 ou 8 livros pra eu ler. Bonitinha. Mandou até marca-texto de presente na minha casa que não mancha o outro lado da página da Bíblia pra eu aprender a ler. Ela fez bonitinho o beabá. Me manda mensagem todo dia pra ver se eu tô conectada, se eu tô motivada. Tipo assim, você ainda tá engajada? Você ainda tá no nosso projeto? Bonitinho, assim. Eu falo assim, ela é muito incrível. E eu ainda não comecei a ler os livros, que eu tô terminando um livro que eu tô, mas eu comecei a ler um devocional todos os dias. A paz que eu sinto, eu não consigo explicar. Faz 2 semanas que eu comecei a receber elogios. E não é que são elogios por ego, mas são pessoas que convivem comigo, que começaram a ver uma Fabi diferente. Então, pontuando coisas. E são pessoas que não, agora talvez vão saber quando escutarem esse podcast, mas o mais surreal de tudo. Isso foi 7h30 da noite, acabou 7h30 da noite. Acordei. Eu cheguei em casa tarde, as crianças já estavam deitadas. Eu acordei. Eu fui pra cozinha. Eu abracei pra dar um beijo na Mia. E a Mia começou a olhar aqui pra minha testa. E ela olhava assim, que isso? Que isso? Aí eu olhei pras meninas que estavam trabalhando em casa e falei, comecei a passar a mão, olhei a câmera do celular. Eu não via nada. Não via nada. Eu vi, Mia, isso o quê? Como é que ela falou? Não foi corrente? Anel? Não, ela falou anel. Ou ela falou anel ou ela falou corrente. Colar. Ela falou colar. Colar amarelo. Ela fez esse colar amarelo. E ela apontava na minha testa como se tivesse um colar amarelo. Eu falei, meu... Tipo assim, eu fiquei em choque. Até mandei pra Gabi. A Gabi, ó, a Mia, que doideira. Falando que viu um colar amarelo na minha cabeça no dia seguinte. Aí a Gabi, aí ela me escreveu um texto contando e tudo mais. Aí ontem eu peguei um super trânsito. E aí tem uma banda que o Caio ama no Spotify que chama Maverick. E o Caio, toda vez que leva as crianças pra escola, ele coloca essa banda para as crianças irem ouvindo. E aí tem uma música muito legal que o Theo fala, parece a música de Sentir Jesus. O Theo fala.
E eu percebi que eu tinha um preconceito, que eu tinha uma certa... Eu não queria me conectar. Por quê? Eu não sei, eu não preciso trabalhar mais isso, mas é talvez pela essa questão do ego, da superioridade, de achar que não existe diferenciação. Apesar que eu ainda acredito que não deva existir uma diferenciação, entender que existe essa conexão dentro de nós, mas eu não conseguia entender, sabe, a dimensão disso. E talvez ainda tenha muita coisa, com certeza tem muita coisa pra aprender. E aí ontem eu voltei no carro e eu coloquei pra ouvir, e eu não queria entender a letra, eu não queria entender o que eles estavam cantando, eu não estava disposta a decorar a letra, mas eu queria sentir o que o meu filho sente. O que é sentir Jesus? O que é o que é isso que meu filho de 6, 7 anos sente e que eu julgo ser essa pessoa que é tão sábia, talvez eu seja sábia em muitas coisas, mas eu estava sendo muito ignorante em outras, né? E me trouxe uma paz tão grande, tão grande, tão grande. E eu posso falar que nessas 2 semanas, só pelo fato de eu ter tomado essa decisão, sabe? Eu tô muito mais calma. Isso não significa que, né, minha sombra tá sempre lá, mas eu me sinto de uma forma diferente. Até a forma como eu vejo meu marido, a forma como eu venho cuidando do Caio de uma forma diferente. Foi até engraçado que esses dias a gente tava chegando super tarde em casa, todos os dias. E aí teve um dia que eu falei assim, nossa, como eu queria que ele chegasse cedo em casa, né? E a Fabi de 2 semanas atrás teria mandado uma mensagem. Pô, não vai chegar tarde de novo em casa hoje, né? E aí eu mandei uma mensagem pra ele, ô meu amor, se você quiser chegar um pouquinho mais cedo hoje, eu vou amar cuidar de você. 6:30 da tarde, o bichinho tava em casa. Então, é sobre aprender que... Eu não sei nem te falar sobre o que é aprender, porque eu tô aprendendo muita coisa. Eu talvez ainda não tenha palavras consciente pra poder explicar pra vocês. Eu sinto muita emoção toda vez que eu falo. Eu me sinto também muito envergonhada pela forma como eu me sentia. Eu já pedi muito perdão. E Deus vem sendo muito bom com a gente. E eu falei pro Caio que hoje ele tem uma palestra, ele vai chegar tarde em casa. Mas que amanhã eu quero 30 minutos dele antes da gente deitar. Porque eu quero me colocar de joelho em oração. Só pra agradecer. Eu sou muito boa de querer. Eu sou muito boa de desejar. E eu quero ser muito boa e genuína na minha forma de agradecer. Isso é uma coisa que vem faltando na minha vida. A gente acha que a gente agradece direito. Mas a gratidão, ele é um estado de graça, né? E é importante a gente se colocar, se forçar, às vezes, no meu caso, de uma forma genuína, da gente olhar a vida incrível que a gente tem. Agradecer pela nossa vida, agradecer pelas nossas oportunidades. E mesmo que a gente enfrente dificuldades, a gente entenda que isso somos nós tendo a oportunidade de crescer, ser melhor, se desenvolver. É a nossa forma de aprender aqui onde a gente tá. Então a gente se colocar em gratidão, sabe? Em relação a isso. Eu não sei se existe a melhor forma de orar. Eu ainda preciso aprender isso. Mas vai ser algo de muito genuíno, de muita, sabe assim, de coração. Eu sinto que tava distante isso. Então esse é um novo processo. Desculpa o chororô, eu ainda tô muito emocionada com isso, mas que bom, né, que é por algo bom. O Brunet falou ontem, né, daqui 10 anos vão sobreviver as pessoas que souberem cuidar de inteligência emocional e espiritualidade. Eu falei, que bom, acho que eu tô no caminho certo. Porque as pessoas buscam pelo financeiro, elas buscam por crescimento, buscam por um monte de coisa. Mas se a base não tá correta, se a base não tá firme, se a base não tá estabelecida,
sabe? A sua espiritualidade, a sua base da inteligência emocional. Tudo isso dificulta o teu processo pro seu financeiro, pro seu crescimento pessoal, para todas as outras áreas da sua vida. Então, esse é meu novo processo. Me sinto muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, de ter esse espaço, né? De poder me abrir com vocês. E é isso. Espero poder, nessa minha jornada, poder trazer mais dessa minha conexão, dessa minha nova fase espiritual. E obrigada por me darem esse espaço de estar aqui com vocês.